Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês Ezequiel, capítulo 30, continuando uma leitura que estamos fazendo. Mesmo que você não estava acompanhando antes, nós convidamos a acompanhar conosco hoje. Esse texto é um lamento pela nação do Egito, sobre quem Ezequiel, em nome do Senhor, havia profetizado. O Egito tinha tido a oportunidade, séculos antes, de ver o livramento do povo de Israel com mão forte, com grandes milagres, quando, por ocasião do êxodo liderado por Moisés, o Senhor tirou o seu povo com braço forte do Egito, realizando grandes maravilhas, as famosas 10 pragas, e Deus se provou o Senhor, como Ele deseja novamente que as nações possam reconhecer que somente Ele é Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas. E nós vamos ver nesse texto como o Egito, apesar de toda a experiência de conhecer a Deus, tanto através das suas maravilhas como através do povo de Israel, eles não se arrependeram, eles não mudaram o seu coração, mas eles continuavam vivendo na velha vida. A dinastia dos faraós, por exemplo, é conhecida pela sua imposição sobre o povo, se apresentavam como se fossem deuses. Nós lemos um texto de ontem que inclusive o rio Nilo, eles diziam que eles tinham criado, que era propriedade deles, e o Senhor prometeu então julgar o povo do Egito e o seu faraó. Inclusive hoje nós vamos continuar essa leitura com um lamento pelo Egito, escrito pelo profeta Ezequiel. Te convidamos a meditar conosco e ao final dessa leitura queremos orar pelas nossas famílias, pela sua família também. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento, que tudo aquilo que Ele tem para revelar a nós hoje, nós possamos receber. Cada um de nós temos sempre algo novo a aprender de Deus, sempre algo novo a receber. E talvez hoje você venha aqui junto conosco aqui nesse momento devocional que nós vamos ter juntos, com dúvidas, questionamentos. Então que nesse tempo, enquanto você leia essas histórias, esses relatos daquilo como aconteceu nessa época, Deus também possa falar no dia de hoje no seu coração. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por essa nova manhã. Obrigada, Pai, por sempre estar conosco e estar atento, Pai, à nossa voz. Então nós clamamos a Ti e te pedimos. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos ter as Tuas revelações. Nós queremos receber as Tuas direções e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Tira toda distração, tira toda ansiedade, todo medo, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, estar sensíveis à Tua voz e que nós possamos receber, Pai, a Tua palavra e receber os Teus ensinamentos e direcionamentos para esse dia. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então, Ezequiel capítulo 30. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza e diga que assim diz o soberano Senhor. Lamentem e digam, ai daquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, será o tempo das nações. A espada virá contra o Egito e angústia virá sobre Cuxe. Quando os mortos caírem no Egito, a sua riqueza lhe será tirada, e os seus alicerces serão despedaçados. Cuxe e Pute, Lídia e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada como o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Assuã, eles cairão à espada, declara o soberano Senhor. Essa palavra então é sobre toda a nação daquele antigo Egito. Nós havíamos lido há alguns dias atrás sobre a profecia contra Tiro, que era uma cidade marítima e também estava se orgulhando, estava celebrando a ruína do povo de Deus e a destruição de Jerusalém. Aqui, para uma dimensão ainda maior, o profeta é ordenado pelo Senhor a profetizar sobre várias cidades, como mencionou aqui apenas alguns exemplos, Migdol, desde Migdol até Assuã. O Egito, então, era toda aquela nação repleta, populada por muitas famílias e composta de muitas cidades. Serão arrasados no meio das terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados.
Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo de Cuxe, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Sim, um dos motivos pelo qual então o Egito, essas cidades, inclusive nações ao redor, seriam julgados pelo Senhor quando Deus mostraria o seu poder é por causa da segurança, falsa segurança da qual eles desfrutavam, confiando orgulhosamente na sua própria riqueza, nos seus relacionamentos e nas suas alianças militares. Inclusive o próprio povo de Deus, o povo da região de Jerusalém, de Judá, no período do profeta Isaías, Jeremias, até um pouco mais adiante, quando o profeta Ezequiel viveu, estavam olhando para o Egito como uma esperança de salvação, enquanto os profetas do Senhor lhes davam palavras de arrependimento e os orientavam acerca do que Deus tinha de planos futuros para eles, eles não queriam ouvir, mas voltando as costas para o Senhor, eles confiavam no Egito e eles tinham essas alianças militares, esses relacionamentos e a sua própria riqueza nos quais eles confiavam. No verso 10 diz: assim diz o soberano Senhor: darei fim à população do Egito, pelas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu exército, a mais violenta das nações, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros, deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei Patros, incendiarei Zoan e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Sim e a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. A cidade de Sim se contorcerá de agonia. Tebas será levada pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e a de Bubastes cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali a sua força orgulhosa chegará ao fim. Repetidas vezes as Escrituras nos mostram como todo orgulho resulta em queda. A sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e então saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo o bastante a fim de poder manejar a espada. Estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele. Mas quebrarei os braços de Faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o capítulo 30 de Ezequiel, concluindo essas palavras sobre o Egito, e nós vemos como o Senhor continua prometendo juízo e como será ruim a consequência para aqueles que têm escolhido uma vida
orgulhosa, uma vida à parte dos caminhos do Senhor. Deus deseja se revelar a todas as nações. Foi para isso que ele chamou o povo de Israel, para que através dos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, famílias de todas as nações fossem abençoadas. Mas nós estamos lendo o profeta Ezequiel, que viveu num contexto em que o povo de Israel estava não sendo um bom exemplo, mas um mau exemplo para as nações ao redor. Nós lemos profecias sobre Tiro, nós lemos sobre os povos amonitas, moabitas, edomitas e outros povos ao redor que estavam todos vivendo em um pecado, em uma vida desesperadamente inconsequente, tamanha era a violência, a maldade naqueles dias, a idolatria, e o Senhor prometia julgamento. E o Senhor escolheu Nabucodonosor, o império da Babilônia, naquele contexto, para ser um instrumento nas mãos dele. Nós vamos ver depois como Nabucodonosor e Babilônia também sofreram consequências por usarem mal o nome do Senhor, do poder, da influência que lhe foram dados, mas por um momento Deus havia escolhido o império, o reinado da Babilônia, de Nabucodonosor, para inclusive proteger o seu povo. Nós lemos antes dessa leitura de Ezequiel o livro de Jeremias, também o livro de Isaías, e nós vimos como repetidas vezes, quando o povo, a liderança, foi buscar uma orientação de Deus, o Senhor, através dos seus servos, os profetas, os orientou. Nesse momento, vocês devem ir para a Babilônia e se render ao rei Nabucodonosor. E aqueles que foram como o profeta Ezequiel estiveram bem, desfrutaram inclusive revelações novas de Deus, o cuidado de Deus, mas aqueles que resistiram à palavra de Deus, por mais estranha que ela fosse, aqueles que não compreenderam, mas também não se renderam humildemente à palavra de Deus, sofreram, inclusive junto com as nações ao redor, nas quais eles confiavam e achavam que seria alguma esperança para eles. A verdade é que a nossa esperança verdadeira, satisfação, plenitude de vida está somente no nosso relacionamento pessoal com Deus. É por isso que eu e a Rafa temos compartilhado das Escrituras Sagradas, mesmo alguns textos que parecem de entendimento um pouco mais difícil, nós temos visto como Deus revela a sua soberania, a sua justiça e também a sua presença e cuidado com o seu povo. Queremos então orar pela sua vida e pela sua família, apresentar ao Senhor, seja qual for a sua necessidade, nós queremos orar com você e orar pela sua família. Amém. Que o Senhor tire de nós toda a teimosia de tentar caminhos que não são caminhos do Senhor. Tire de nós todo o orgulho quando nós estamos numa situação onde possa vir no nosso coração orgulho, comparação. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Que saia da nossa vida toda idolatria, que não é uma idolatria somente quando nós pensamos numa imagem, isso é uma idolatria também, mas uma idolatria seja de um trabalho, seja de uma posição social, seja de um momento da sua vida que você esteja vivendo, tudo aquilo que tira os olhos do Senhor, tudo aquilo que tira a dependência, a confiança no Senhor para confiarmos em outra coisa. Então que a nossa vida esteja realmente quando nós olhamos para Deus, esperamos essa direção e vamos ver qual é esse caminho, porque nesse momento, como o Tiago disse, o momento era para eles estarem na Babilônia e permitir aquele momento, mas eles escolhiam outros caminhos, outras maneiras e estavam seguindo os seus próprios caminhos. E quem que guia os nossos caminhos é o Senhor. E tem uma palavra que nós sempre falamos aqui, né? E a palavra do Senhor, a Bíblia que nós estamos lendo aqui, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, através da palavra de Deus, através de conhecer os princípios, os valores, aquilo que Deus pensa, como Deus trabalha com o seu povo, a cada dia que nós vamos aprendendo mais disso, nós vamos conhecendo mais sobre o coração de Deus. Talvez uma situação que antes era confusa de entendimento para nós, uma situação que aconteceu na nossa vida, ou que nós podemos ver na vida de um familiar ou de um amigo, nós começamos a compreender melhor os caminhos que Deus trabalha. E Ele pode fazer novos caminhos também na nossa vida. Pode abrir portas onde não há portas, trazer provisão de onde nós menos esperamos. Então coloque seja qual for a sua necessidade hoje diante do Senhor. E eu e a Rafa queremos orar pela sua família e concordar em fé com você agora. Amém. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Te adoramos na beleza da tua santidade. Reconhecemos, como temos visto nessa leitura do profeta Ezequiel, que só o Senhor é Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Senhor. Nada escapa do seu poder, do seu governo, nada é surpresa para o Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é a nossa fonte de vida, Amém, de toda Senhor. abundante provisão, que o Sim, Senhor é Senhor, aquele Tu que és. cura os enfermos, que levanta os que estão abatidos, Amém, que Senhor, renova em nome forças de daqueles que Jesus. estão desanimados e nos dá Sim, esperança
esperança verdadeira. Esse é Por o isso nós Senhor. olhamos para o Senhor, como o salmista Davi disse, os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, Amém, e o seu Senhor, em rosto nome de jamais Jesus. mostrará decepção. Amém, Não meu queremos, Pai, fazer como o povo de Judá nesse contexto em que estamos lendo o profeta Ezequiel, que olhava para o Egito, que olhava para os seus relacionamentos, para as suas próprias riquezas, ou mesmo sua inteligência, e achava que daí eles teriam um bom futuro, uma esperança para os seus filhos. Mas nós queremos aprender, Pai, com a história desses povos, com o que temos meditado, e principalmente queremos receber do Senhor graça e ajuda para nos rendermos humildemente Sim, meu às Pai. suas direções, aos apontamentos, às instruções que o Senhor tem para nós na sua palavra, Sim, e pela Senhor. paz do teu Espírito Santo, guiando nossos corações em cada detalhe, em cada decisão. Oramos por sabedoria do alto, oramos, Pai, por forças renovadas, oramos Amém, por todos sempre, em aqueles que nome de agora Jesus. apresentam suas famílias ao Senhor, nomes, assuntos que são colocados diante do Senhor em oração. A tua palavra nos pede, Pai, nos orienta a não estarmos preocupados sobre nada, mas em tudo, pelas nossas orações e súplicas, com ações de graças, apresentarmos ao Senhor as nossas orações. Sim, E a meu promessa é de que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, guardará nossos corações, nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, Pai, Nós que te assim pedimos seja, em isso, nome Pai. de Jesus. Receba o nosso louvor com ações de graças, receba também nossos pedidos de oração, nossas necessidades. Contemple, Pai, a realidade de cada um e venha por tua misericórdia e graça nos responder. Envia a tua paz, envia o teu poder. Amém, Nós entregamos Pai. nossa família e o nosso futuro, tudo que toma o nosso nome, Pai, sob os teus cuidados, e oramos confiando no Senhor apenas, o soberano Deus, Sim, o eterno, Senhor. que era, que é e que há de vir. Nossos olhos estão em Ti, Pai. No Amém, Senhor está a Senhor. nossa esperança, é no Senhor Sim, que confiamos. Senhor, em nome E de por isso Jesus. oramos na certeza de que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Oramos com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe Graças a muito o seu Deus. dia. Sim. Que você tenha um dia de paz. Eu vi ali que meu pai tá ali. Bom dia, pai. Deus abençoe seu dia, seu trabalho. E cada um de vocês que está conosco, seja agora ao vivo ou estará ao longo desse dia, que a paz do Senhor seja sobre o seu coração e que nós possamos sempre estar olhando para Ele e buscando a direção, o caminho, aquilo que Deus tem para nós. Isso mesmo. Obrigado por participarem conosco, por compartilhar essa meditação diária com alguém de quem você se lembra agora. Deus abençoe muito a sua família, o seu dia. Nós amamos vocês. Um abraço.